Carlos Randazzo, de Porto Alegre. Que tipo de relação o Senhor teve com Maria Madalena? Falam o que quiserem. Vou explicar para ele, para quem quiser, já que sempre falam disso, né? Se eu tivesse encontrado com ela antes do jejum, eu teria tido um caso com ela sim, para aqueles que querem dizer. Só que depois do jejum, meu pai me deu poder sobre a carne, por isso que eu fui jejuar, fui batizado, até meu nome antes do jejum era Emanuel, como está em Isaías 7, versículo 14. Depois do jejum, que eu então, porque eu comi, como está na Bíblia escrito, eu comi leite coalhado e mel até aprender a separar o mal do bem. O que quer dizer isso? Leite coalhado porque o leite é azedo e mel é doce. Então eu experimentei as coisas amargas e doces. Até aprender a separar o mal do bem, que aí então fui jejuar, e daí depois do jejum, minha relação com todas as mulheres e homens era paternal. Então, não tinha, mas antes disso, dos 13 aos 30 anos, eu conheci todas as fraquezas humanas, todas, que podem imaginar, para depois poder, sem saber, detalhe, eu fui conhecer as misérias do mundo sem saber por quê, sem saber que eu estava impelido, impulsionado por uma força superior, sabia o que era isso, mas não sabia de onde vinha. Só no jejum que eu fiquei sabendo quem eu era e porque aí pronto. E nesta encarnação a mesma coisa. Até 1979 eu conheci todas as coisas, podem imaginar, que alguém pode imaginar, todas as misérias, as fraquezas da carne, tudo. Aí no jejum meu pai me deu poder sobre a carne e eu então mudei tudo. Inclusive para aqueles que não sabem, está escrito na Bíblia, que eu disse, animai-vos, eu venci o mundo. Por quê? Porque antes eu estive à mercê do mundo. Então, repete a pergunta só para eu complicar. Que tipo de relação o Senhor teve Isso, com Maria agora Madalena? eu vou explicar então minha relação com Madalena. Que ela foi apanhada em adultério, conforme relata a Bíblia. Tem quem diz que nem aconteceu, mas eu sei que aconteceu. E daí então, ela foi apanhada em adultério e trouxeram os velhotes com muita raiva, porque ela não deu bola para eles, né? E os jovens seguindo o que os velhos fizeram. Cada um pegou uma pedra e vieram para apedrejar ela, mas porque eles queriam de quebra me desmontar também, de quebra emitir o ódio deles também contra mim, porque eles eram contra vocês que talvez não sabem, mas eram contra tudo que eu falava. Era contra que eu ensinava a falar com Deus diretamente, etc. Então, quando chegou a hora, mas tudo assim, com aquele ódio que é peculiar aos que pensam malevolamente. Esta mulher foi apanhada agora mesmo em adultério, mestre, ainda me chamando pejorativamente, porque não me viam como mestre. Moisés, na lei, diz que apedrejemos essas tais. Que dizes tu logo? E eles esperavam que eu dissesse que se cumpra a lei. Aí eles iam dizer, tá vendo? Ele diz que é o Filho de Deus, que ele é. Então, como é que ele mandou a gente cumprir a lei? Ele não tem uma alternativa. Então, eu peguei, desviei os olhos dele, escrevi no chão, passei. Quando eu voltei, eu disse, aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Eles entreolharam-se. Como é que eu sabia que todos eram pecadores? Como? Porque eu vivia no meio deles antes. Eu conhecia as misérias do mundo antes do jejum. E daí, eles foram jogando a pedra no chão, foram virar as costas, os jovens tiveram que imitar os velhos, e ela ficou lá. Onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Então também vai, não peques mais. Mas ela foi e voltou. E passou a se tornar uma servidora minha. Mas não tive nenhum tipo de relação carnal com ela, a não ser que ela se ajoelhava para tomar uma bênção cada vez que me encontrava.